Galera, então para a gente finalizar a aula de hoje, eu queria falar assim, brevemente a teoria do risco, porque amanhã a gente vai entrar nas modalidades do risco e suas variadas espécies, nosso risco proveito, o risco profissional, o risco excepcional, o risco criado e o risco integral, tá? Mas a nossa teoria do risco, ela surge quando? Ela surge quando os juristas eles estavam numa busca ali para dar um fundamento para a nossa própria responsabilidade objetiva. Então, os nossos juristas ali, principalmente os juristas na França, eles conceberam o que a gente chama de teoria do risco, e essa teoria do risco ela foi concebida justamente ali no final do século XIX, quando o nosso desenvolvimento industrial agitava ali o problema da reparação dos acidentes de trabalho. Risco nada mais é do que perigo. Então, se risco é perigo, é a probabilidade de dano. Então, o que importa dizer isso? Importa que aquele que exerce uma atividade perigosa deve assumir os riscos e reparar o dano dela decorrente. Mais uma vez, o que então seria a nossa teoria do risco? Que aquele que exerce determinada atividade perigosa deve assumir, deve tomar para si ali os riscos e reparar eventuais danos decorrentes dessa atividade, tá? Então, a nossa doutrina do risco pode se entender assim, de uma maneira muito resumida, como todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o causou, independentemente de ter ou não agido com culpa. Então vai resolver o nosso grande problema aqui da relação. É brilhante a teoria do risco, por quê? Porque ela tira o nosso elemento culpa, a nossa necessidade dessa culpabilidade provada, etc., e transfere isso para o nosso nexo de causalidade, para a causalidade. Então, a gente transfere da culpabilidade para a causalidade. Então, todo o problema aqui da nossa responsabilidade objetiva vai se resolver na relação nexo-causal, dispensável, portanto, qualquer juízo de valor sobre a culpa do responsável, que é aquele que materialmente causou o dano. Então, na nossa responsabilidade objetiva, é irrelevante o nexo psicológico entre o nosso fato ou a atividade e a vontade de quem o pratica, tá? Bem como, por exemplo, o juízo de censura moral ou de aprovação ou reprovação de eventual conduta. Enquanto a nossa culpa ela é vinculada ao homem, o risco é ligado ao serviço, à empresa, à coisa ou aparelhamento. Olha que interessante, você faz um esquema aí no caderno de vocês, a gente puxa ali uma flechinha para a culpa e uma flechinha para o risco. Então, se a nossa culpa ela possui uma vinculação com o homem, com o indivíduo. Já o nosso risco, ele tem uma ligação com o serviço, com a empresa, com a coisa, com o aparelhamento, tá? Isso é muito interessante, a gente consegue estruturar isso mentalmente também. Então a nossa culpa também, colocando aqui, ela é pessoal, ela é subjetiva. A gente pressupõe, portanto, um complexo de operações do espírito humano dentro dessa culpa, de ações e reações, de iniciativas e inibições, de tensão, de tensionamento ou não tensionamento, intenção, enfim, providências, inércias. Isso para o risco não. O risco ele ultrapassa o círculo ali, por exemplo, das possibilidades humanas para afiliar-se ao engenho, à máquina, à coisa, pelo caráter impessoal e objetivo que o caracteriza. Isso é muito interessante, porque a gente consegue estruturar uma maneira muito mais... assim, é o desenvolvimento social gerando aqui consequências para o direito. Por quê? Porque a gente aparelha uma máquina dentro da própria responsabilidade objetiva. A gente afasta essas possibilidades humanas para trabalhar uma questão totalmente ali instrumental. Nada mais do que uma questão instrumental. Então a gente está ali com um caráter totalmente pessoal e um caráter totalmente pessoal que também é objetivo, e esse objetivo é o que o caracteriza, tá? Isso não sou eu que falo, tá? O nosso professor José Cretella Júnior fala sobre isso já, isso lá em 1991, fazendo comentários à Constituição de 1988. Galera, a gente finaliza a nossa primeira parte aqui, portanto, da nossa responsabilidade civil objetiva, nessa tentativa de conceituação. Nosso primeiro vídeo, portanto, foi uma crítica acerca do nome. O nosso segundo vídeo foi para tranquilizar
né, para tranquilizá-los, para mostrar que, de fato, por mais que o nome seja incorreto, a gente vai adotar o nome de responsabilidade objetiva, vai adotar, por mais que a gente talvez seja muito mais correto falar em antijuridicidade, a gente falar que responsabilidade independente de culpa, né, mas isso tudo são pactos, eu preciso alertá-los, né, porque vocês enfrentarão essas consequências na vida profissional e na vida acadêmica de vocês. E a gente fechou com um vídeo muito mais curto, falando dessa teoria do risco como o surgimento de uma possibilidade de se fundamentar a nossa responsabilidade objetiva. E no vídeo de amanhã a gente vai falar das nossas modalidades do risco, que na realidade aqui eu vou trabalhar, tem autores que trabalham mais sobre inúmeros possibilidades, mas eu trabalho acima dessas daqui, que são o nosso risco-proveito, o nosso risco profissional, risco excepcional, risco criado e risco integral. Então a gente tem 5 modalidades do nosso risco e amanhã a gente vai explorar cada uma delas, beleza? Muito obrigado e a gente volta, portanto, amanhã. Bons estudos aí, gente.